E aí pessoal, tudo massa, tudo certo? Vamos falar hoje sobre o segundo reinado? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. Na nossa última aula, eu falei para vocês que o segundo reinado, ele tem início no ano de 1840, quando o Congresso Brasileiro, temendo a divisão do nosso território em vários países, o Congresso decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, ele foi coroado imperador do Brasil. E esse golpe parlamentar, conhecido como golpe da maioridade, ele marca o início do segundo reinado. E pessoal, lembrem que a ideia do Congresso era fazer com que Dom Pedro II ele se tornasse um mediador, já que os três partidos que existiam no Brasil estavam no período regencial disputando o poder do nosso país. Vamos lembrar rapidinho quais são esses partidos? O Partido Conservador, que era formado por integrantes da corte. O Grupo Liberal Moderado, que era formado por latifundiários. E o Partido Liberal Radical, que era formado por integrantes da classe média. Então, esses três partidos estavam disputando o poder aqui no Brasil. Essa disputa acabou provocando diversas revoltas, 5 para ser mais específico, lembram? E essas revoltas, elas colocaram o Brasil à beira de uma fragmentação territorial. Então, para evitar essa fragmentação territorial, o Congresso Brasileiro antecipa a maioridade de Dom Pedro II para que ele fosse um mediador entre aqueles três partidos. Mas, pessoal, entendam uma coisa. Dom Pedro II, em 1840, ele só tinha 14 anos de idade. Então, imaginem vocês uma criança de 14 anos sendo eleita presidente do Brasil. É claro que, pelo menos no início, essa criança ela iria ficar completamente perdida. Então, preciso que vocês saibam que, pelo menos no início do segundo reinado, quem na realidade governou o Brasil foi o tutor de Dom Pedro II. O tutor é a pessoa responsável pela educação. Então, Dom Pedro II ele foi educado por um tutor chamado de Aureliano Coutinho. Aureliano Coutinho, ele era a pessoa mais próxima de Dom Pedro II. A grosso modo, Aureliano Coutinho ele assumiu o papel de pai, já que Dom Pedro I havia voltado para Portugal. Então, quem ficou cuidando da criança Dom Pedro II foi o Aureliano Coutinho. Então, o Aureliano Coutinho era o cara que Dom Pedro II mais confiava. E Aureliano Coutinho, obviamente, sendo a pessoa de maior confiança de Dom Pedro II, ele vai ser o indivíduo que vai governar o nosso país, pelo menos no início do segundo reinado. Dom Pedro II, no início, só vai fazer aquilo que Aureliano Coutinho o aconselhar. E a primeira coisa que o Aureliano Coutinho sugeriu a Dom Pedro II, e Dom Pedro II fez, foi transformar o Brasil em uma monarquia parlamentarista. Lembram? Esse sempre foi o desejo da nossa elite, desde a proclamação da independência. Inclusive, foi esse impasse que acabou desgastando o primeiro reinado. Dom Pedro I querendo ser um rei absolutista, a elite brasileira querendo uma monarquia parlamentarista. Então, a primeira coisa que o Dom Pedro II fez, sob orientação do Aureliano Coutinho, foi transformar o Brasil em uma monarquia parlamentarista. Sendo que vocês precisam saber que o parlamentarismo que foi implantado aqui no Brasil
esse parlamentarismo foi um parlamentarismo às avessas. E, pessoal, parlamentarismo às avessas, porque quem escolhia o nosso primeiro-ministro era o próprio rei. O primeiro-ministro não era escolhido pelo parlamento. No parlamentarismo clássico, na monarquia parlamentarista tradicional, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. Aqui no Brasil, não. Quem escolhia o primeiro-ministro era o próprio imperador. Então percebam que dessa forma, Dom Pedro II, ele na realidade continuava a ser um rei absolutista. Porque se o primeiro-ministro era escolhido pelo Dom Pedro II, se o Dom Pedro II poderia nomear e demitir o primeiro-ministro na hora que ele quisesse, entendam que esse primeiro-ministro, na realidade, só fazia aquilo que Dom Pedro II mandava. Mas o fato é que, dessa forma, transformando o Brasil em uma monarquia parlamentarista, Dom Pedro II ele convidou a elite brasileira para governar o Brasil ao lado dele. Entendem? Por mais que o primeiro-ministro fosse uma marionete, mas pelo menos a elite brasileira estaria governando o Brasil junto com Dom Pedro II. Mas, pessoal, entendam. Como aqui no Brasil existiam 3 partidos políticos, Dom Pedro II, para evitar problemas, ele decidiu fazer um rodízio entre os partidos. Traduzindo, um primeiro-ministro seria liberal, o outro seria conservador. Um ministro conservador, o outro liberal. Isso é o que a gente chama de política de conciliação partidária. Dom Pedro II ele tentou conciliar os 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, fazendo uma alternância no poder entre conservadores e liberais. Inclusive, existe uma frase da época que resume muito bem isso, né, pessoal? Uma frase que diz o seguinte: nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal na oposição. Traduzindo, liberais e conservadores vão governar o Brasil ao lado de Dom Pedro II, se submetendo às ordens de Dom Pedro II. É por isso que a gente diz que na realidade mesmo, esses partidos acabaram se tornando farinhas do mesmo saco. Sendo que aí tem um detalhe, e por favor anota isso. Quando eu digo para vocês que Dom Pedro II fazia um revezamento no poder, um primeiro-ministro liberal e o outro conservador, eu estou dizendo que Dom Pedro II ele escolhia para ser primeiro-ministro um integrante da sua corte, um conservador, e um integrante da elite ruralista brasileira, um latifundiário. Mas quando a gente fala de latifundiários, a gente fala de um grupo de liberais, que são os liberais moderados. O fato é que no início do Segundo Reinado, a classe média, que a gente pode chamar também de liberais radicais, a classe média ela ficou excluída desse rodízio político. A classe média ela ficou excluída da política de conciliação. E indignada com Dom Pedro II, indignada por não fazer parte do rodízio, a classe média pernambucana, e aí vejam que coisa curiosa, né? Pernambuco se revoltou contra o avô, Dom João VI, é a Revolução Pernambucana. Pernambuco se revoltou contra o filho, Dom Pedro I, é a Confederação do Equador. E Pernambuco vai se revoltar contra o neto, Dom Pedro II. Essa revolta contra Dom Pedro II, que acontece aqui no Brasil, a gente chama de Revolução Praieira. Revolução Praieira porque a classe média pernambucana, os liberais radicais de Pernambuco, eles faziam parte de um partido político
chamado de Partido da Praia. Foi o Partido da Praia que articulou essa revolta contra Dom Pedro II. Então, o Partido da Praia era o Partido Liberal Radical de Pernambuco. Era o partido da nossa classe média pernambucana. Sendo que aí tem um detalhe, coloca no caderno e não esquece mais. Diferentemente do que aconteceu em 1817, diferentemente do que aconteceu em 1824, em 1848, os pernambucanos eles não conseguiram separar Pernambuco do resto do Brasil. Traduzindo, a classe média até que desejava, mas ela não conseguiu proclamar uma república. Ou seja, em 48, Pernambuco não se desgarrou do resto do Brasil. Pernambuco não chegou a se tornar um país independente. A Revolução Praieira, ela foi rapidamente sufocada por Dom Pedro II. Mas o fato é que Dom Pedro II, ele aprendeu com a Revolução Praieira. Diferentemente do seu pai, né, que era arrogante, que era prepotente. Dom Pedro II, ele aprendeu com a Revolução Praieira. E ele percebeu que ele tinha que encontrar uma forma de trazer a classe média para o lado dele também. Porque senão a classe média iria começar a tentar sabotar o seu governo. Ou seja, para evitar novas revoltas contra o seu governo, Dom Pedro II, coloquem no caderno, por favor, a partir de 1853, Dom Pedro II, ele decidiu incluir a classe média nesse revezamento político. Então vai ser um primeiro-ministro liberal moderado, vai ser um primeiro-ministro conservador, vai ser um primeiro-ministro liberal radical. É por isso que a gente diz que a Revolução Praieira, coloquem no caderno, foi a última revolta que aconteceu aqui no Brasil no período imperial. A última revolta de relevância, a última revolta significativa que aconteceu no nosso país no período imperial foi a Revolução Praieira. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Então, por favor, coloca no teu caderno que no segundo reinado, o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo. Pessoal, o café já era produzido no Brasil, coloquem no caderno, desde o século XVIII. Ou seja, desde o período colonial. O café ele já era produzido aqui no Brasil. Mas no segundo reinado, o Brasil se torna o maior exportador de café do mundo. E a produção de café aqui no nosso país, ela vai se concentrar na região sudeste. Para ser mais específico, a produção de café aqui no Brasil, isso até hoje, tá, pessoal? Ela se concentra no Vale do Paraíba, que fica no Rio de Janeiro, e no Oeste Paulista. E aí, quando a gente fala do Oeste Paulista, nós estamos falando do interior de São Paulo e nós estamos falando da maior parte de Minas Gerais. Então, Rio, São Paulo e Minas se tornaram o grande centro produtor de café e até hoje são os grandes produtores de café do nosso país. Sendo que aí eu preciso que vocês saibam que no início o café ele era produzido em plantation. Assim como o açúcar, o café ele era produzido em plantation. Ou seja, o café era produzido em latifúndios monocultores voltados para exportação e que se utilizavam de uma mão de obra escrava. Inclusive, quando a gente fala em plantation, lembrem daquela dica. O plantation é doce, doce feito mel. Então, monocultura, exportação, escravismo e latifúndio. Mel. Beleza?
Mas, meus amigos, em 1850, sendo bastante pressionado pela Inglaterra, Dom Pedro II acabou assinando uma lei, chamada essa lei de Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravos aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil estava terminantemente proibido de importar trabalhadores escravos. Pessoal, entendam. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos. Mas isso não significa dizer que a escravidão, que o tráfico escravista, ele foi banido. Entendam que o tráfico de escravos, ele continuou acontecendo. A diferença é que agora esse tráfico de escravos se tornou clandestino, se tornou ilegal. Inclusive, aqui na nossa costa vão aparecer nesse momento diversos portos clandestinos de escravos. Por exemplo, aqui em Pernambuco, aqui na minha terra essa que eu amo tanto, aqui em Pernambuco, no nosso litoral sul, existe uma praia que é famosa no Brasil inteiro, inclusive famosa no mundo inteiro, tá? A gente recebe turistas aqui do mundo inteiro, chamada de Praia de Porto de Galinhas. E essa praia, no início, era um porto clandestino de escravos. Então, quando os traficantes traziam os negros, aqui na cidade se dizia que as galinhas chegaram no porto. Então, os latifundiários, os senhores de engenho, lá no Sudeste, os cafeicultores, enfim, assim eles ficavam sabendo que tinham escravos à venda no porto clandestino. Mas, pessoal, o tráfico ele não acaba. O tráfico se torna clandestino. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico de escravos, mas esse tráfico ele se mantém. Sendo que como o tráfico agora é ilegal, o preço do escravo subiu demais. O traficante, ele só vai correr o risco de ser preso por estar transportando escravos. O traficante só vai correr esse risco se o valor do escravo compensar. Coloca no caderno, só para tu ter uma ideia, em 1850, logo depois que Dom Pedro II ele assinou a Lei Eusébio de Queiroz, o preço da peça de escravo, o preço da unidade de escravo teve um aumento de 8.000%. Só em 1850. 8.000%. Isso significa dizer que o escravo ele se tornou muito caro. E devido a essa alta no preço de escravos, os cafeicultores eles decidiram optar por contratar uma mão de obra mais barata. E essa mão de obra mais barata seria uma mão de obra assalariada. O preço do escravo estava tão alto, mas tão alto, que os cafeicultores eles perceberam que era melhor, em vez de comprar um escravo, até porque lembrem que escravo é sempre um problema. O escravo ele sempre quer fugir. Se você der bobeira, se você der oportunidade, o escravo vai tentar te matar. O escravo vai se suicidar. Então, para você ter escravo, você tem que vigiar o escravo o tempo todo. E tudo isso gera custo, né, pessoal? Então, os cafeicultores eles perceberam, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que era melhor, em vez de comprar um escravo muito caro e correr o risco de perder rapidinho esse escravo, numa fuga, num suicídio, muitos cafeicultores eles decidiram que era melhor pagar um salário para os seus empregados. Eles decidiram contratar trabalhadores livres. Sendo que aí tem um detalhe. Aqui no Brasil, na época,
cerca de 75% da nossa população era formada por escravos. Traduzindo, aqui no Brasil quase não tinha trabalhador livre disponível para os cafeicultores. Então esses cafeicultores, eles decidiram contratar uma mão de obra imigrante. Os cafeicultores, eles decidiram importar mão de obra. Por exemplo, os cafeicultores, eles vão contratar italianos, alemães, eles vão contratar portugueses, espanhóis, eles vão contratar suíços. E aí a única coisa que eu quero que vocês prestem atenção e anotem é que no segundo reinado, os japoneses não vieram para o Brasil. A imigração japonesa, ela aconteceu no início do século XX. Quando a gente fala de segundo reinado, a gente fala do século XIX. Os japoneses, eles começaram a chegar no Brasil em 1905 para trabalhar nos cafezais. Então, imigração japonesa só na República Velha. No segundo reinado, não. No segundo reinado, esses imigrantes, eles eram alemães, eles eram italianos, eles eram portugueses, espanhóis, mas japoneses não. Beleza? Tranquilo? E aí vejam, contratando trabalhadores livres, contratando imigrantes, esses cafeicultores, eles passaram a ter um excedente de capital. Eles passaram a economizar mais. A mão de obra escrava estava muito cara. Então, se eu contrato uma mão de obra mais barata, o meu dinheiro ele vai sobrar. Entendem? Essa sobra a gente chama de excedente de capital. E os cafeicultores, eles vão usar esse excedente de capital para investir na produção industrial brasileira. Os cafeicultores, eles vão começar a investir na construção de fábricas lá no Sudeste. Não à toa, né, pessoal? Que até hoje o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, é o coração da indústria no Brasil, né? Então, os cafeicultores, eles começaram a pegar o excedente de produção, eles começaram a pegar o excedente de capital e decidiram investir na construção de fábricas. É por isso que a gente diz que no segundo reinado, o Brasil viveu um surto industrial. E esse surto industrial é conhecido pelo nome de Era Mauá. Mas antes de nós continuarmos a aula, deixa eu chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando a gente fala de um surto, surto é algo que dá e passa. Eu tive um surto de alegria. Eu tive um surto de raiva. Ou seja, eu tive um sentimento de alegria ou de raiva que tomou conta de mim, mas rapidamente esse sentimento foi embora. Foi só um surto. Tive um surto de raiva. Explodi, fiquei com muita raiva. Mas depois que eu falei, a raiva foi embora. Então, surto é algo transitório, é algo passageiro. Surto é algo que dá e passa. Então, cuidado para não confundir surto industrial com industrialização. O Brasil só se industrializou. Entendam, um país industrializado é um país que tem as suas fábricas consolidadas. Industrialização dá a ideia de algo permanente. Então, o Brasil só vai se industrializar na década de 40, na chamada Era Vargas, para ser mais específico, no Estado Novo, que é quando Getúlio Vargas ele vai investir nas indústrias de base. Entenderam isso? Então, no segundo reinado, os cafeicultores investiram em fábricas, mas com a mesma velocidade que essas fábricas surgiram,
essas fábricas vão falir. E esse surto industrial é chamado de Era Mauá porque o maior empresário do nosso país, naquele momento, foi um gaúcho que vivia em São Paulo, chamado de Irineu Evangelista de Souza, que, por sinal, vivia em São Paulo, mas tinha propriedades também no Rio de Janeiro. Enfim, o Irineu Evangelista de Souza, ele é mais conhecido na história do Brasil pelo nome de Barão de Mauá. Inclusive, para quem gosta dessa temática, existe documentários falando sobre o Mauá. Existe um filme brasileiro chamado Mauá, o Imperador do Brasil, com Paulo Betti, inclusive. Então, para quem quiser, fica aí essas dicas para vocês, tá? E, pessoal, para mim, Mauá foi o maior empresário de toda a história do Brasil. Nunca existiu no nosso país, pelo menos para mim, um empresário tão competente como foi o Mauá. Mauá ele chegou a ser tão rico, mas tão rico, que ele não só se tornou o homem mais rico do Brasil, como ele chegou a ser mais rico do que o próprio Brasil. Traduzindo, o que o governo arrecadava em impostos, o Mauá lucrava mais com as suas empresas. Coloca no caderno que o Mauá ele foi dono de 70 fábricas de bens de consumo e ele chegou a ser dono de um banco chamado de Banco Mauá, que foi a primeira multinacional brasileira. O Banco Mauá tinha filiais no Uruguai, tinha filiais nos Estados Unidos, tinha filiais na França, na Inglaterra. Foi a primeira multinacional do nosso país. Mas, pessoal, não conseguindo competir com a Inglaterra, como o Brasil taxava os produtos ingleses em apenas 15%. Então, os produtos ingleses eles eram muito baratos no mercado brasileiro e eram produtos de excelente qualidade. Então, não tendo como competir com a Inglaterra, as fábricas brasileiras, as fábricas do Mauá, acabaram falindo. Isso em 1872. Em 1872, se tem fim a Era Mauá, se tem fim esse surto industrial. Beleza? Tranquilo? E aí, meus amigos, coloquem no caderno que, sob pressão da Inglaterra, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava governando o Brasil naquele momento, Dom Pedro II, ele estava fazendo uma viagem pela Europa. Dom Pedro II era diabético, então ele estava fazendo um tratamento para diabetes naquele momento. Mas o Brasil, sendo muito pressionado pela Inglaterra, o Brasil, que estava sendo provisoriamente governado pela princesa Isabel, o Brasil acabou assinando a Lei Áurea. E a Lei Áurea, coloquem no caderno, ela vai abolir a escravidão no Brasil. Primeiro a Inglaterra pediu o fim do tráfico. Depois a Inglaterra pressiona e o governo brasileiro cede, abolindo a escravidão. Mas aí tem algumas coisas que vocês precisam saber, tá? A Lei Áurea, ela acabou com a escravidão, mas ela não trouxe nenhuma melhoria para a vida do negro. Pessoal, é óbvio que a Lei Áurea tinha que ser assinada mais cedo ou mais tarde. Inclusive, o Brasil foi o último país americano a acabar com a escravidão. Que a Lei Áurea ela foi de extrema importância, eu não tenho dúvida. Mas entendam que a população brasileira ela não foi preparada para a Lei Áurea. Esse é o grande problema do Brasil, né? A sociedade ela não é preparada, o governo simplesmente decreta. Então a sociedade brasileira não foi preparada para conviver com o negro livre. Então, para a sociedade brasileira, o negro continuou a ser visto com inferioridade. A sociedade brasileira continuou a tratar o negro como escravo, como uma classe inferior. A sociedade brasileira continuou
a menosprezar o negro. Inclusive, dificilmente os negros eles vão ter acesso a profissões que lhe garantissem uma vida digna. Dificilmente um escritório de advocacia abrir as portas para um negro. Dificilmente uma empresa de construção civil abriria as portas para um negro, porque o negro ele era visto como incapaz. Aliás, né, pessoal, ainda hoje o preconceito racial no nosso país ele é muito forte, né? Até hoje a gente não está acostumado, ou pelo menos ainda tem uma parte da nossa sociedade que infelizmente não está acostumada, não está preparada para ver um negro ocupando um lugar de destaque na sociedade, né? Incrível. Mas porque a sociedade brasileira ela não foi educada para conviver com o negro e tratar o negro como igual. A nossa mentalidade ela é muito retrógrada ainda, o que é um absurdo. Inclusive Gabriel Pensador, que é um artista que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e aí deixo aqui o meu salve a Gabriel Pensador, ele tem uma composição que eu acho fantástica. Ele tem uma música chamada de Lavagem Cerebral. Escutem essa música depois, coloquem no YouTube. Escutem essa música e vocês vão ver que ela é perfeita. Já está na hora de nós fazermos uma lavagem cerebral. Porque o preconceito é uma babaquice, é uma idiotice. Ninguém é melhor ou pior do que alguém por conta da cor da pele, pelo amor de Deus. Mas enfim, o fato é que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os negros foram libertados, mas o fato é que o Brasil continuou fechado para o negro. Então a maior parte desses negros continuaram trabalhando na zona rural, nos latifúndios, onde eles sempre viveram como escravos. Porque só lá na zona rural os negros tinham acesso a trabalho. Mas esse trabalho, ele era um subemprego, né, pessoal? Aliás, até hoje, né, infelizmente, o camponês no nosso país, ele é subempregado, né? Vive na linha da miséria, né? São poucos os camponeses que têm uma vida digna, são poucos. Várias profissões no nosso país, e normalmente são profissões exercidas por negros, são subempregos. Então a maior parte dos negros continuaram no campo, trabalhando para os mesmos latifundiários. Porque na cidade eles não tinham acesso a nenhuma outra profissão, a não ser a profissões informais. Por exemplo, os negros que migraram para as cidades, depois da assinatura da Lei Áurea, esses negros eles vão viver em periferias, nas favelas, e para sobreviverem vão se prostituir, vão assaltar, vão trabalhar como engraxates. E aí, obviamente, eu não estou aqui menosprezando nenhuma profissão, toda profissão para mim é importante. Mas essas profissões, engraxate, cabeleireiro, por mais que hoje esteja uma moda absurda no Brasil, né? As barbearias, mas vejam que o barbeiro ele não quer ser chamado de cabeleireiro. Porque a ideia do cabeleireiro é de um profissional mal sucedido, o que também é um preconceito absurdo. Mas o negro que vai para a cidade vai viver em favela, não vai ter acesso a saneamento básico, para ganhar a vida vai ser um engraxate, vai ser um sacoleiro, vai se prostituir. E como essas profissões informais elas remuneram muito pouco, muitos negros, para manterem suas famílias, eles vão se tornar bandidos. Pessoal, a criminalidade no Brasil, ela é muito alta. Inclusive, eu vivo em uma das cidades mais violentas do Brasil, que é Recife, né? Infelizmente. Mas entendo que a criminalidade ela está vinculada totalmente à grande desigualdade social que existe no nosso país. Conversem com pessoas. Muitos bandidos se tornaram bandidos porque não conseguiram sustentar a sua família de forma digna. Então tiveram que apelar para a bandidagem.
para poder garantir o sustento das suas famílias. Imagine você passando fome, vendo seu filho passando fome, a sua esposa passando fome. Aí você vai trabalhar como guardador de carro. Tu vai conseguir, como guardador de carro, sustentar a tua família? Aí tu vai ver teu filho passando fome, a tua esposa passando fome, teu filho ficando doente, tu sem ter condições de comprar o remédio do teu filho, tu vai ver teu filho morrer, ou tu vai tentar ganhar dinheiro de outra forma? Entende o que eu estou dizendo? Então a gente precisa fazer uma reflexão acerca da criminalidade no Brasil. Não é que eu esteja defendendo o bandido, mas não adianta só punir o bandido. A gente tem que mudar a estrutura econômica, a estrutura social do nosso país. Não estou defendendo aqui o socialismo. Não é isso. Não estou defendendo o fim de propriedade privada. Não estou defendendo isso. Mas eu sou amplo defensor de uma melhor distribuição de renda. Se você distribui melhor a renda no nosso país, consequentemente, se as pessoas elas têm uma vida melhor, uma vida digna, se as pessoas conseguem sustentar as suas famílias com dignidade, com o suor do seu trabalho honesto, o pessoal não tenha dúvida que a taxa de criminalidade vai cair absurdamente. Mas enfim, uma outra coisa que eu quero que vocês saibam. A primeira, a Lei Áurea libertou os escravos, mas a vida dos escravos, a vida dos negros não mudou em quase que absolutamente nada. Ao contrário, a maior parte dos negros continuaram trabalhando nos antigos latifúndios, nos antigos engenhos, nos antigos cafezais. Então a vida do negro continuou praticamente a mesma. O negro continuou a ser humilhado, desrespeitado. Mas a segunda coisa que eu quero que vocês saibam é que a princesa Isabel, ela libertou os negros, ela acabou com a escravidão, mas ela não indenizou ninguém. Pessoal, entendam, o escravo, ele foi comprado. O escravo é uma propriedade privada. E se o Estado, ele utiliza ou ele confisca a minha propriedade, se o governo, ele danifica os meus bens, se o governo, por qualquer motivo que seja, diminui o meu patrimônio, o governo precisa me indenizar. Então, se o meu escravo agora, ele é livre, se esse escravo não é mais meu, o governo ele tem que me indenizar por isso. Porque foi o governo que libertou esse negro, que antes me pertencia. Era minha propriedade. Agora eu não tenho mais esse bem. Imaginem que eu tenho um carro, um apartamento, aí o governo vai e toma meu carro, toma meu apartamento. O governo precisa me indenizar. Mas o fato é que o governo brasileiro não indenizou ninguém. Nenhum latifundiário foi indenizado. É por isso que a elite ruralista brasileira, a mesma que sabotou o governo de Dom Pedro I, a elite ruralista decidiu se colocar contra o governo de Dom Pedro II. Mas o fato é que a Lei Áurea, a lei assinada no dia 13 de maio de 1888, o fato é que essa lei não indenizou ninguém. Nenhum latifundiário foi indenizado pelo governo brasileiro. Os negros simplesmente ganharam a liberdade e deixaram de ser propriedades dos latifundiários. Mas o governo não indenizou ninguém. Isso explica o porquê da nossa elite ruralista, a mesma elite que sabotou o governo de Dom Pedro I, decidiu, a partir de 88, decidiu se colocar contra o governo de Dom Pedro II. A elite ruralista, os cafeicultores, os senhores de engenho, os fazendeiros, indignados com Dom Pedro II, indignados com a princesa Isabel, essa elite ruralista passou a defender a proclamação da República. E defendendo a proclamação da República, a nossa elite ruralista, ela se uniu à cúpula militar
Pessoal, coloquem no caderno, por favor, que em 1870, portanto, 18 anos antes, o exército brasileiro ele retornou de uma guerra chamada de Guerra do Paraguai. Sendo que voltando da Guerra do Paraguai, os nossos militares, eles começaram a se deixar influenciar pelo positivismo. Dentro dos quartéis, os militares, eles brandavam, eles defendiam a ideologia positivista. E o positivismo, defendido pelos militares, coloquem no caderno, por favor. Dentro dos quartéis, os militares, eles defendiam o positivismo desde que eles retornaram da Guerra do Paraguai. E a ideologia positivista, ela pode ser resumida em uma frase, que é uma frase minha, uma frase muito simples, uma frase até chula, mas atinge ao nosso objetivo, que é o que importa, faz com que você entenda de forma muito fácil o que é o positivismo. Então, o positivismo, coloquem no caderno, defende a ideia de que tudo que é velho deve ser substituído por tudo que é novo. Repetindo, o positivismo defende a ideia de que tudo que é velho deve ser substituído por tudo que é novo. Então vamos lá, a monarquia no Brasil era algo novo ou algo velho? Algo velho. O que é o novo? A república. A escravidão no Brasil era algo novo ou algo velho? Algo velho. O que é o novo? O fim da escravidão. Então, entendem? Isso é o positivismo. Então, quando os cafeicultores, quando a elite ruralista passou a defender a proclamação da República, imediatamente os militares se uniram à elite ruralista. A Igreja Católica, ela também se uniu aos latifundiários. Isso porque, coloquem no caderno, pela Constituição de 1824, lembram do poder moderador? Usando o poder moderador, o rei ele poderia intervir no que ele quisesse, inclusive na própria igreja. Por exemplo, o rei ele poderia nomear quem ele quisesse como padre, como bispo, como cardeal. Da mesma forma, o rei ele poderia expulsar da Igreja Católica aqui no Brasil quem ele quisesse. As bulas, as leis assinadas pelo Papa só seriam aplicadas aqui no Brasil se tivessem a permissão do nosso imperador. Traduzindo, aqui no Brasil imperial, a Igreja Católica ela era submissa ao Estado. Então a Igreja Católica vai defender a proclamação da República, para que o Brasil pudesse se tornar um país laico. País laico é todo aquele onde o governo ele se separa da religião. Se o governo não tem vínculo com nenhuma religião, automaticamente o governo ele não pode intervir na igreja, ele não pode intervir na religião, porque ele está separado da religião. Entenderam, pessoal? Entenderam mesmo? Lembrando, teve dúvida? Manda essa dúvida pra gente. Então, contando com a ajuda da cúpula militar, contando com a ajuda da Igreja Católica, contando com a ajuda da classe média brasileira, classe média essa que ainda se sentia prejudicada por conta do voto censitário. Muitos integrantes da classe média não tinham acesso ao voto. Então, contando com a ajuda de todas essas classes sociais, a elite ruralista ela começou a articular a proclamação da República. Proclamação da República essa que foi feita no dia 15 de novembro de 1889, quando Deodoro da Fonseca, que era marechal, pessoal, na época, a patente de marechal era a maior patente do exército,
Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele contando com o apoio dos militares, contando com o apoio dos cafeicultores, contando com o apoio da Igreja Católica, contando com o apoio da classe média. O Deodoro da Fonseca representando todas essas classes sociais aí. Deodoro da Fonseca representando os interesses da elite brasileira. Deodoro da Fonseca, ele toma o poder do Brasil. Ele invade o Paço Imperial, que era o Palácio de Governo. Naquele momento, ele se declara presidente do nosso país, ele proclama a República do nosso país e dá 24 horas para Dom Pedro II e toda a sua família saírem daqui do Brasil. E por sinal foi isso que aconteceu, tá? Dom Pedro II, para não ser preso, Dom Pedro II e toda a sua família foram para a Europa. Foram para a França, para Bordeaux. Tá? Inclusive foi lá que Dom Pedro II morreu. E a partir do momento que o Deodoro da Fonseca proclama a República, a partir do momento que Dom Pedro II é expulso aqui do Brasil, a gente diz que com isso se tem fim o Segundo Reinado e se tem início a República Velha. Mas sobre a República Velha, a gente só fala no nosso módulo 6, que é o módulo de Brasil republicano.